Olá, que alegria! Mais uma semana estarmos juntas para escalarmos mais um pouquinho esta montanha. Talvez você esteja caminhando a passos devagar, ou você esteja caminhando a passos mais rápidos, mas o importante é a gente sempre caminhar. E mesmo que a gente precise parar um pouco pelo caminho, é importante que a gente saiba que a gente precisa retomar a caminhada. E essa escalada vai demandar muito de nós. Vai ser difícil, muitas vezes. Não vai ser totalmente fácil. Para mim também não é. Mas é possível porque nós contamos com a ajuda daquele que nos deu a vida e que nos deu esse bem mais precioso que é a nossa família. Nós estamos aqui para escalar a nossa montanha, a escalar esta montanha e levarmos a nós e a nossa família ao topo dela. Então vamos juntos em mais uma virtude. Hoje falaremos para completar essa trilogia, das primeiras virtudes que nós vimos. A trilogia da cortesia, da humildade ou do passar despercebido, e hoje nós vamos falar sobre a gratidão, Se nos apagarmos diante daquilo que os outros fazem para nós, diante daquilo que a gente é capaz de agradecer, a gente vai agradecer o outro através dos nossos gestos corteses e dos nossos gestos delicados. A virtude da cortesia, a pequena virtude da cortesia, ela vai achar que a gente é capaz de agradecer, mas muitas vezes nós não somos capazes de agradecer. Eu achava que eu tinha um coração grato, mas por muitas vezes eu tenho percebido que o meu coração, ele é duro e ele é difícil de agradecer o outro, o que o outro faz para mim. Infelizmente a gente acha que é uma obrigação do outro agradecer as coisas que a gente faz, mas muitas vezes a nossa percepção do agradecer o outro passa despercebido, porque a gente gosta de sempre de cobrar, mas a gente não gosta de ser cobrado, não é mesmo? Então, desta maneira, a gente acha que é uma obrigação do outro nos agradecer, mas a gente acha que a gente não precisa agradecer, que o outro faz por obrigação e precisa fazer e sempre fazer, e eu vivo no meu mundinho e o outro vive no mundinho dele, e aí o nosso lar vive cheio de concorrências, Não vive uma harmonia. Então, a pequena virtude do passar despercebido é a falha da gente se esquecer de agradecer, Seja uma louça lavada, seja um copo colocado na pia que foi retirado da mesa depois do jantar, depois do café, e a gente deixa passar despercebido, Passar despercebido essas coisas que não deveríamos passar, não deveríamos deixar passar. A gente pode colocar aqui, para pensar aquela parábola dos 10 leprosos, que Jesus vai contar. Que existiam 10 leprosos e Jesus curou os 10 e o que aconteceu? Somente um voltou para agradecer a Jesus, somente um. Os outros 9 foram logo embora, foram logo contar para todo mundo o que tinha acontecido, para logo serem inseridos na sociedade, para logo serem colocados no seu trabalho, para servirem de alguma maneira na população, para se sentirem amados, Então eles logo se escaparam e não voltaram para agradecer aquilo que seria a obrigação deles fazer. E somente um, que foi o samaritano, que voltou para agradecer Jesus. Jesus até pergunta: cadê os outros 9 que eu curei? E somente você veio aqui me agradecer? Aquele que era o menos provável de agradecer foi o único que voltou para agradecer Jesus. Qual tem sido o nosso papel? A gente tem sido como os 9 leprosos que foram curados, mas não voltaram para agradecer a Jesus? Ou a gente tem sido um coração agradecido como este único leproso, que era o mais improvável de voltar para agradecer, porque ele nem era amigo de Jesus mesmo, Os samaritanos eram como se fossem inimigos, mas foi o único que voltou. Onde está o nosso coração? Será que a gente tem tido esse coração agradecido? Às vezes a gente está com pressa como esses novos leprosos e as coisas da nossa casa vão passando, vão se acumulando e as pessoas vão fazendo e cada um vai fazendo o seu, mas ninguém tem a capacidade de olhar para o outro e falar: obrigada, porque você tirou o lixo hoje. Obrigada porque você lavou a louça. Obrigada pelo almoço que você fez hoje, Eu tenho o coração agradecido porque você hoje me ajudou a tirar a mesa, filho. Obrigada,
e a gente vai deixando isso passar e a gente vai negligenciando o nosso dever de agradecer. Temos sido esse menos provável ou temos sido aquele que vai embora, que não lembra-se de agradecer? A pequena virtude da gratidão, ele vai falar lá no livro, é aquela que a gente quer se lembrar quando a gente faz alguma coisa pelo outro, que o outro agradeça a nosso sacrifício, o nosso dispor pelo outro, mas dificilmente a gente vai se lembrar de agradecer aquilo que os outros fazem por nós, né? Às vezes a gente quer que às vezes a gente faz um grande sacrifício para que o outro consiga alguma coisa e a gente espera esse agradecimento, que vai ser em vão. Às vezes esse grande sacrifício não vai ser agradecido, mas às vezes uma pequena coisa que você fez para alguém, a pessoa vai ter um coração grato e vai sempre se lembrar, obrigado por aquilo que você me fez aquele dia, né? Uma pequena coisa, a pessoa vai ser sempre lembrada de agradecer, mas ela fica tempo sem te ver, mas ela vai te agradecer por aquela pequeníssima coisa que ela fez, né? E a gente, com o nosso amor próprio, vai querer sempre lembrar daquilo que fez para os outros, mas dificilmente a gente vai se lembrar daquilo que os outros fizeram por nós, né? E essa situação, né, às vezes a gente se pega de maneira retirando daquela outra virtude, né, da cortesia dentro do nosso lar. Porque quando a gente age com cortesia, a gente também vai ter um coração dócil, um coração que agradece aquilo que os outros nos fazem, né? Como um grande maestria, a gente deixa isso passar de lado. E aí nós não somos capazes de ter sinceridade na hora do nosso agradecimento, né? Nós temos uma certa vergonha de agradecer. É verdade mesmo, nós temos uma certa vergonha de agradecer o outro. Eu já me peguei muitas vezes, né? Falei, nossa, eu devia agradecer por isso que o William fez pra mim, mas, não, deixa pra lá, né? Melhor nem precisa, né? E assim, o nosso ego, o nosso amor próprio, né? Vai tirar essa vontade mesmo de agradecer, de ter um coração grato e vai passar despercebido, né? Essa semana passada a gente estava falando sobre as obras de misericórdia, né? As espirituais, as corporais, aqui com as crianças. E daí cada filho escolheu uma obra de misericórdia para fazer, né? E aí o João Pablo, ele queria escolher a obra de misericórdia de visitar a prisão, né? Ele queria visitar os presos. E aí eu expliquei para ele que não daria para fazer essa obra de misericórdia, né? Porque lá é mais difícil de entrar, só adulto que entra, ainda assim tem toda uma burocracia e tal, né? Fui explicando para ele, né? E ele ficou bravo porque ele queria ir visitar uma prisão, né? E aí eu falei, olha filho, você reza para Deus, porque para nós é impossível conseguir fazer você entrar numa prisão, para você ir visitar um preso, né? Fazer essa obra de caridade. Mas se você rezar, se Deus achar que você deve ir, ele vai te conceder, né? Na hora que ele bem achar. E aí eu pedi pro William explicar para ele de novo, porque só a minha explicação não estava dando conta, ele não conseguia parar de querer desejar aquilo. E aí numa outra situação mais pra frente, a Carol precisava de uma ajuda, ela precisava de alguma coisa, ele precisava agradecer alguma coisa que ela fez para ele, eu não lembro direito ao certo. E aí ele tratou ela com grosseria, né? E eu me lembrei da vontade dele de fazer essa obra de misericórdia. Eu falei, olha filho, de nada adianta você querer ir lá visitar aquele que você nem conhece, mas você não trata bem a sua irmã que mora aqui com você. Ela quer a imagem e semelhança de Deus para você, né? Então a gente tem que olhar aquele que está próximo de nós. E aí, né, ele ficou pensando naquilo que eu falei para ele. O que adiantava ajudar lá fora e dentro da nossa casa a gente não conseguir olhar aquilo que é a necessidade do outro, ter um coração grato, ter um coração dócil e cortês pro outro, né? E aí ele entendeu e depois ele agradeceu a Carol e ajudou a Carol no que ela precisava. Por quê? A nossa memória, ela é astuta, ela nos engana, né? A gente tem a capacidade de se lembrar, às vezes, do outro lá fora que nos ajudou com alguma coisa, mas a gente muitas vezes é incapaz de se lembrar dos pequenos gestos diários que o outro faz e sem que aquele outro faça por nós ia faltar. E aí,
essa nossa memória, né, que é astuta, que nos engana, ela vai deixar, às vezes, a gente esquecer dessa amabilidade, de cuidar do outro, de agradecer o outro, mas a gente vai ficar lembrando das coisas ruins que o outro deixou de fazer. Um dia, por 10 dias, por exemplo, o esposo lavou a louça à noite, mas um único dia que ele deixou de lavar por algo que aconteceu alguma coisa, porque ele não quis mesmo, você brigou com ele, né? Naqueles 9 dias, como os 10 leprosos, naqueles 9 dias você não agradeceu, mas naquele único dia que ele não lavou a bendita da louça, a mulher causou um forfé na vida do homem, né? Então a gente tem a capacidade assim de lembrar das coisas ruins, mas de se esquecer das coisas boas. E aí tem um livro, uma frase que o autor vai falar lá no livro, que é assim: a lembrança do mal tem vida longa, mas a do bem, ela logo passa, né? Então a gente se esquece das coisas, de agradecer as pequenas coisas, mas aquilo que o outro faz de ruim para nós, a gente guarda no nosso coração e muitas vezes a gente guarda com um verdadeiro rancor que vai fazendo mal para nós, que vai somatizando e que depois vai deixando doenças, vai deixando marcas, vai entrando em depressão, porque a gente tem um coração que se lembra das coisas ruins que os outros fazem para nós, mas a gente vai se esquecendo vagamente das coisas boas que tantas pessoas fazem para nós, né? Você pode talvez fazer uma lista, né? Uma lista do que as pessoas fizeram de bem para mim, né? Às vezes você tá magoado com alguém e você vai lá e faz uma lista assim: o que essa pessoa fez de bom para mim? E vai lá listando 1, 2, 3, 4, 5, 10 e lista o que de ruim que ela fez, né? Às vezes ela fez 15 coisas boas para você, às vezes ela fez 2 coisas ruins para você. Você pega as 15 coisas boas, não agradece ela, mas você fica com as 2 coisas ruins, guardando no coração, fazendo mal, e não é capaz de jogar isso fora e olhar somente para as coisas boas e ter um coração agradecido. A gente é assim, né? O nosso corpo, a nossa alma, por causa do pecado original, ele é capaz de fazer força para fazer as coisas ruins. Mas a gente precisa de uma força maior, de uma força divina, de uma força do alto para conseguir fazer coisas boas acontecer, né? Eu falo aqui em casa para as crianças, né? Para a gente ter um coração agradecido, a gente precisa se lembrar de agradecer. A gente precisa fazer uma força na nossa inteligência, na nossa memória, porque não é um sentimento, né? O agradecimento não é um sentimento. E aí lá no livro ele vai falar: o agradecimento brota de uma consciência iluminada pela educação e não pelos sentimentos, né? Então a virtude do agradecimento, assim como as outras virtudes, exige de nós uma capacidade de ir contra a nossa vontade, né? Então a gente, para ter um coração agradecido, a gente tem que fazer a nossa mente ser iluminada pela nossa educação, a gente tem que se educar para pedir perdão, a gente tem que se educar para amar, a gente tem que se educar para pedir, para falar palavras de agradecimento ao outro. Porque é mais fácil a gente falar mal, é mais fácil a gente não amar, é mais fácil a gente não perdoar. Por isso que a gratidão, o amor, o perdão, eles não são sentimentos, mas eles são decisões. Eu me decido ser agradecida hoje por aquilo que aconteceu. Eu me decido perdoar aquele mal que eles me fizeram. Não porque eles merecem, mas porque eu preciso me decidir perdoar, porque Deus sempre me perdoa. Eu preciso decidir amar aquele que é difícil para mim, mas eu preciso decidir amar porque Deus me ama, porque eu preciso amar aquele que é diferente de mim, porque é fácil amar aquele que parece comigo, que tem as mesmas ideias que eu, né? Aí a gratidão é nesse mesmo sentido, eu preciso iluminar a minha educação, eu preciso fazer uma força grande para sair do meu coração ingrato, para agradecer as pequeniníssimas coisas que acontecem no dia. Ou as grandes coisas também que acontecem, né? Mas a gente vai se lembrar muitas vezes das coisas ruins e se esquecer das coisas boas. A gente vai se lembrar muitas vezes que o outro tem que agradecer a gente, mas a gente pouco vai se lembrar de que a gente precisa agradecer ao outro, né? E o outro não faz nada por obrigação. A pessoa faz o melhor, sempre faz o melhor. E que a gente tem que ter um coração agradecido para reconhecer aquela pequena coisa,
aquela coisa que às vezes foi falha da pessoa, mas que ela fez o seu melhor para te agradar, né? A mãe sempre quer agradar o filho, a esposa sempre quer agradar o marido, mas nem sempre ela consegue, né? Porque quem foi aquele capaz de nos agradar 100%? Só Jesus. Só Jesus. E ainda assim ele não conseguiu agradar a todos. Tanto que ele foi e morreu no alto da cruz, porque muitas pessoas não se agradavam com aquilo que ele fazia, né? Foi totalmente perseguido, assim como as grandes histórias dos mártires na igreja, né? Então, a gratidão é uma decisão. A gente precisa se decidir ser grato, né? E a gente vai fazendo esse pequeno exercício ao longo do dia para a gente conseguir fazer essa decisão se tornar forte dentro do nosso coração, né? Quando, por exemplo, uma criança, né, precisa ser ensinada, ela não ainda tem essa inteligência formada, ela não sabe que ela precisa agradecer, mas o pai e a mãe, com o papel de educadores, né, eles vão levar a criança a ter esse direcionamento, a ter essa força do agradecimento dentro do coração dela para se tornar uma virtude. Então, quando a criança ela recebe um pão, quando ela pede um pão, uma bolacha, alguma coisa para a mãe ou para o adulto, e a criança só pega e simplesmente come e tal e vai embora, pronto. A gente fala assim, né? Você agradeceu? Como que se fala? Né? E a criança fala, obrigada, né? Ou então a criança fica muda, não consegue falar, porque ela trava, né? A gente pode perceber isso, a criança trava. Quando alguém, né, várias vezes, né, na saída da natação ou do balé, alguma criança oferece alguma bala, alguma bolacha, alguma mexerica para Carol, por exemplo. E aí eu falo, filha, como que se fala? Você agradeceu? E geralmente fala, não. Como se fala? Ela fala, obrigado, um tímido obrigado, né? Mas nisso a criança vai aprendendo, né? E isso não é se tornar chato. Tem gente que vai achar chato, ai, deixa a criança quieta. Não, os meus filhos vão ser ensinados a ter um coração grato, né? Eles precisam ser ensinados. A gente, adulto, muitas vezes se torna esse adulto infantil, que não sabe agradecer, que não tem um coração grato, que tem dificuldade de agradecimento. Por quê? Porque lá atrás houve falha nessa educação, né? Porque lá atrás houve uma falha e a gente não foi ensinado que isso deveria acontecer. E a gente vai deixando passar despercebido coisas que não deveriam passar despercebidos. Então, minhas queridas escalantes desta montanha, a virtude da gratidão é algo que precisa brotar do nosso coração, precisa fazer uma força, precisa criar raiz, né? E para criar raiz, precisa ir crescendo, precisa ir agradecendo nas pequenas coisas do dia a dia, né? É preciso fazer uma força para fazer esse bem, porque nós somos, por causa do pecado original, é muito mais natural a gente não fazer aquilo que nos faz fazer força. É mais fácil a gente fazer o mal, deixar passar, né? Então que a gente tenha um coração grato, que a gente tenha força nessa decisão de se tornar grato, um coração agradecido por tudo aquilo que nos acontece. Se não somos gratos, né, com as pessoas que a gente vê, que a gente consegue conviver, abraçar, cheirar, beijar, se a gente não for grato com essas pessoas, como é que a gente vai ser grato com Deus, que a gente não vê, que não consegue pegar, não consegue sentir, né? Isso é algo muito concreto. Se eu não sou capaz de agradecer quem eu vejo, como é que eu vou ser grato? Como é que eu vou ser capaz de agradecer quem eu não vejo? A quem é invisível para mim? Por isso que essa força precisa ser muito gigante dentro do nosso coração. É fácil? Nem sempre é. Às vezes a gente consegue agradecer mais os de fora do que os de dentro. Mas a gente precisa fazer esse exercício. E para fazer o nosso lar, todo o nosso lar, todas as pessoas do nosso lar escalarem junto essa montanha e todos chegarem junto ao topo desta montanha, nós precisamos ensinar e nós precisamos demonstrar com o nosso coração e com os nossos gestos esse coração grato, né? A gratidão, ele vai falar no livro, ela torna o nosso coração sensível. A gratidão torna o nosso coração sensível, de maneira que esse coração grato, essa palavra obrigada, é uma palavra mágica, né? Tem uma historinha lá que vai falar, né? Uma vez eu li para os meninos, de um livro que fala sobre, se não me engano, os heróis, as virtudes dos heróis, virtudes heróicas, uma coisa assim. Lá tem dois menininhos, né? Dois irmãos.
Um, assim, é sempre dócil, ele fala sempre muito obrigada. O outro tem um coração duro, assim, não consegue falar obrigada pra nada, nem pedir por favor. E aí, o obrigada da boca do menino, do irmão, que era bondoso, que era sempre agradecido, tava, né, sempre pra fora, sempre falando obrigado, obrigada, por favor. O outro menininho não conseguia, né, nunca. E aí o obrigado da boca do irmão bonzinho e da boca do outro, da boca do irmão, né, que era mais rude, que era mais difícil de agradecer, eles começavam a conversar. E aí o obrigado da boca do menino que nunca falava, ele falou assim: nossa, eu me sinto sufocado aqui, porque eu nunca saio, né? Eu nunca consigo ver lá fora o que está acontecendo, não consigo pular para fora, porque ele nunca fala obrigado. Vamos um dia trocar de lugar só para eu respirar um pouco? Então, o obrigado da boca do irmão que nunca falava obrigado, pulou da boca do irmão para a boca do irmão que falava sempre obrigado. E o irmão e o obrigado da boca daquele que sempre falava obrigado pulou da boca para a boca do aquele que não falava obrigado. E o obrigado desse irmão aqui que não falava nunca obrigado ficou lá sufocado, né? Perdão, esse da boca aqui que falava sempre, que nunca queria falar, nossa, o menino falou assim: mamãe, obrigada porque você me deu esse leite. Mamãe, obrigado. O menino começou a falar obrigado, 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 obrigado por tudo. Os pais estavam até assim assustados olhando, né? O que tá acontecendo, né, com fulano? Não lembro o nome do menino no livro lá. E o outro irmão ficou assim mais calado, né? O que tá acontecendo, né? Que o irmão, o filho que era sempre mais difícil assim de falar obrigado, agora tá falando obrigado, obrigado todo o tempo. E aí depois, no outro dia, eles se trocaram, né? Cada um voltou para a boca do seu dono. E aí esse menino percebeu o quanto era importante ele falar obrigada. Que ele conseguia perceber que as pessoas ao redor ficavam mais amáveis ao lado dele, que as pessoas gostavam mais de ficar com ele, que ele era mais dócil, né? Então a importância do obrigado na nossa vida vai ter um valor assim inestimável. A gente é capaz de gerar grandes emoções, grandes alegrias, grandes harmonias no nosso lar, né? Por isso que é uma palavra mágica, uma palavra rica, que traz alegria, né? Que traz muita alegria. Um coração grato, ele se torna sensível, né? E quem é sensível? Jesus é sensível, porque Jesus também tinha um coração muito grato, né? Embora ele que fizesse muito mais coisas pelas pessoas, mas ele também tinha um coração grato, né? E lá no livro vai falar assim, de uma parte de Lucas 22, vós permaneceis comigo nas minhas tribulações. Olha aí Jesus agradecendo, ele que tanto dava para os apóstolos, para os seus discípulos, ele agradeceu, obrigado porque vocês estavam comigo nas minhas tribulações. Então, gente, se Jesus, que é o mestre que a gente tem que imitar, tinha um coração grato, por que a gente vai ser incapaz de ter um coração grato? Por que a gente vai ser duro e não ter um coração grato? É preciso que a gente olhe essas pequenas coisas com muito amor, com muita alegria, né? Precisamos sair dessa infância, deixar a infância da ingratidão do lado e fazer uma força para nos tornarmos adultos que têm um coração grato. E eu não falo aqui daquele hashtag gratidão que tem citado na moda, né? Eu falo aqui da gratidão, da virtude da gratidão, que é uma força que brota do alto para que a gente consiga verdadeiramente ter um coração agradecido. Se a gente fizer uma lista, né, daquilo que Deus faz para nós num único dia, mesmo que o seu dia tenha sido tribulado, eu tenho certeza que você vai conseguir falar coisas maravilhosas que Deus fez para sua vida. Porque a gente tem que ter um coração agradecido nas pequenas coisas. E que a gente sempre tenha, né, a prática de levantar, né, e quando vai rezar com as crianças a gente fala obrigada Papai do Céu pela noite eles respondem de descanso. E obrigada Papai do Céu por mais um dia eles completam de vida. Então se a gente precisa, assim, colocar o nosso olhar e o nosso coração nessas coisas que realmente são pequenas, mas que valem assim verdadeiros tesouros e que ajudam o nosso lar e as nossas famílias a serem verdadeiramente cristãs, né? E no livro ele vai falar que o obrigado é uma oração que se eleva de um lar cristão até Deus, a fim de lhe render graças. Por isso que é uma palavra alegre, né? A fim de lhe render graças, porque Deus faz muitos favores para nós durante todo o dia da nossa vida. E a gente precisa colocar depois a cabeça lá no nosso colchão, no nosso travesseiro
e falar quantas coisas Jesus, quantas coisas o Senhor deu para mim, para a minha família nesta noite, neste dia inteiro, né? A comida, o café, a presença da minha família. Não teve ninguém doente hoje, não precisei ir para o hospital, ninguém morreu. Obrigada, obrigada. É uma palavra que nos custa pouco, mas que vale muito, né? É bom para quem fala e é melhor ainda para quem ouve, né? E assim a gente vai se tornando pessoas fortes, com coração realmente forte, né? Porque a gente vai fazer uma força que não brota naturalmente de nós, mas uma força que precisa ser decidida, uma força que precisa ser revigorada sempre. E que a gente possa então ter esse coração muito valioso, cheio de gratidão. A palavra de Deus vai falar: como podeis agradecer-vos, meu Deus, todos os bens que de vós recebis? Como eu posso te agradecer, meu bom Deus? Tantas coisas que de vós eu recebo, tantas coisas. Para pensar neste dia, quantas coisas você recebeu de bom. Ainda que tenham coisas difíceis, mas eu tenho certeza que tem muitas coisas de bom. E aí, mesmo que a gente olhe para nós, dentro da nossa família só, que a gente não olhe lá para fora, para o nosso emprego, para o nosso trabalho, as coisas de fora, né? Que a gente olhe só para a nossa família, né? Para dentro do nosso lar. Mesmo que a gente se limite a observar só dentro do nosso lar, para os membros da nossa família, nós ficaremos literalmente, nós ficaremos abertamente, grandiosamente gratos diante de tudo aquilo que recebemos naquele único dia. De maneira que essa soma vai nos ajudar a levar cada um a escalar esta montanha. Porque o que a gente recebe do outro não é obrigação dele, mas ele está fazendo porque está fazendo o seu melhor. E o outro recebe de nós, precisa entender que ele não está fazendo por uma obrigação, mas está fazendo porque ele está exercendo uma grandiosidade do coração dele. E eu preciso ser agradecido àquilo que me vem, àquilo que eu recebo, àquilo que eu dou, aquilo que eu vejo, aquilo que eu como, nas pequenas coisas, né? Que nesta semana, assim, a gente possa ter este olhar agradecido. Às vezes a gente nem precisa falar obrigado, mas um olhar já diz tudo. Um sorriso, né? Obrigada, já diz um grande obrigado, né? Que nesta semana a gente possa, assim, ter grandes sinais de gratidão, pequenos sinais de gratidão, se ainda para você é muito difícil, mas que a gente tenha um coração agradecido, um coração grato, primeiramente aquele que nos dá o dom da vida, mas também por aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que Deus nos confia. Essa pequena virtude é uma prova de um grande coração, que a gente consiga escalar ao longo dessa semana mais alguns passos para levar a nossa família ao topo desta montanha. Nos esforcemos para ter um coração agradecido e para agradecer, para fazer o nosso coração, o nosso agradecimento chegar ao coração daqueles que tanto nos fazem. Tá bom? Aproveita, curte aí esse vídeo, encaminha para outras pessoas e se inscreva no canal. Nós nos vemos na próxima semana. Super abraço. Tchau, tchau.